pastor Kleber Toledo estará ministrando a palavra aos nossos corações. A igreja em pé, pastor Kleber com a palavra. Que hora, Germão? Doido, rapaz. Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Que bom que nós estamos reunidos aqui num bom número, numa quarta-feira de cinzas, como diz a sociedade brasileira. E é muito bom adorarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É por isso que eu e você estamos aqui. Eu quero já, nesse momento, fazer uma oração em agradecimento por você e eu, nessa noite, podemos adorar ao Senhor. Curva a sua fronte que eu quero orar. Santo Deus, Teu nome que nós estamos reunidos aqui nessa noite, te damos graças, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por Teu amor, ó Pai. O Senhor entregou o Seu Filho na cruz e hoje nós vivemos essa realidade porque vivemos em cima dessa verdade. O Teu Filho, ó Pai querido, que morreu e com a Sua morte nos deu vida, e a vida nos deu esperança, Pai querido, que um dia nos encontraremos contigo nos ares. Neste momento eu quero fazer menção, ó Pai, de todo esse povo que está reunido nessa noite. Dá-nos graças aqui nessa noite para predicarmos a Tua palavra, Pai, as Sagradas Escrituras. Abra as portas dos céus, ó Senhor amado, e prepara os nossos ouvidos e os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Pai. Visita-nos aqui nessa noite. Faça algo novo nas nossas vidas, ó Senhor amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Eu quero, primeiramente, externar minha alegria, o meu contentamento em poder estar aqui. Essa é a primeira vez que eu venho congregar aqui nessa igreja, mas há muitos anos que o pastor de vocês aqui, o pastor Gerry Adriani, é meu parceiro, é meu companheiro, é meu amigo, e desde antes de nós nos convertermos. Eu me converti em 2003 e hoje eu sirvo a Deus como pastor na Igreja Batista Independente lá em Vila Ema, onde o Gerry já esteve por algumas vezes lá, junto com a Dani, junto com a molecada toda, e eu quero louvar a Deus. Vi a mãe do Gerry aqui também, estava do ladinho da Dani ali, né? Ô, Dani, coisa boa é andar com sogra, viu? Você começou bem, viu? Coisa boa é andar com sogra. Meu pastor me ensinou assim: quem anda com sogra está na bênção. Amém. Você tem andado com a sua sogra de boné? Tem? Glória a Deus. Então vai bem também. Aleluias. Eu quero louvar a Deus, irmãos. E eu quero abrir o coração aqui nessa noite. Deixa eu fazer menção da minha esposa primeiro. Melina não está aqui comigo junto com o Enzo porque ela ficou trabalhando. Tá? Home office. E quando você está em casa, parece que você trabalha mais. Você tem que dar conta do trabalho, né? Tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos. E é só Jesus. Então, ela ficou em casa, viu, Gé? Era para ter vindo também, viu, Dani? Não pôde vir, mas mandou lembranças e falou que a pizza vai ficar para o final de semana que vem. Você não vai escapar da pizza, não. Deixa eu falar algo aqui para você. Quantos aqui querem viver novidade de vida? Deixa eu ver se eu consigo pregar essa mensagem aqui. Amém. Então, eu vou pregar essa mensagem aqui. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João Marcos, capítulo de número 5. É uma mensagem que eu acredito que você já ouviu falar. Um texto que nós vamos refletir aqui, é um texto muito conhecido pela Igreja de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você aqui algo que o Senhor colocou no meu coração e quero acreditar que o Senhor vai falar com você e comigo aqui mais uma vez. Eu confesso que eu tentei vir o mais assembleano possível, irmãos. Confesso. Daqui a pouco eu vou tirar o paletó. Eu fui da Assembleia de Deus do Belém 12 anos, irmãos. Coisa de paletó e gravata é algo que eu conheço bem. Graças a Deus. E a gravata está aqui, viu, Gerry? Se você quiser que eu coloque, eu posso pôr. Aqui, ó. Olha só, deixa eu compartilhar com você aqui
E eu quero que você entenda o que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Eu vou fazer a leitura aqui no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo de número 5, e eu quero compartilhar com você 3 versículos aqui. O 15, o 16 e o 17. Olha só o que diz. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então começou o povo a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Você pode se perguntar aqui nessa noite: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar nessa sociedade do século 21? Quem somos nós? E quando eu vejo aqui esse texto ora lido, eu comecei a orar e me deparar com uma grande realidade dos nossos dias, de cada um de nós. Essa é uma história narrada por João Marcos, que está registrada também nos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, além desse de Marcos, e nos conta uma grande realidade. Se nós fôssemos fazer uma introdução e resumir essa história, nós poderíamos falar que no crepúsculo da madrugada, em meio a um lugar sombrio, estava lá um homem que, ao invés de assustar, ficou assustado. Era muito corriqueiro, agora ele, no meio dessa situação, está no estado que estava, porque se deparou com a própria luz. E o homem que vivia em trevas se depara com a própria luz. Quando nós olhamos para essa situação, este homem que estava em trevas, agora liberto, volta para sua casa. Eu quero entender que esse é um texto que, por muitas vezes, você já ouviu falar. E eu acredito que na maioria das vertentes dos sermões, das exposições ou dos estudos que você já ouviu, o viés é: o Senhor tem poder sobre os demônios. O Senhor tem poder sobre as catástrofes naturais. O Senhor tem poder de libertação. E eu pedi para o Senhor, em oração, para que o Senhor nos levasse para algo novo dentro desse texto, porque a própria Escritura Sagrada diz que ela é nova a cada dia. Ela não se renova, ela é nova porque nasce de novo a cada dia. E eu pedi para que o Senhor nos ajudasse, dentro desse texto, a entender algumas realidades da nossa vida e, no mínimo, 3 personagens aqui nós podemos enfatizar, para ver se você se identifica com algum. A primeira, o homem, que na verdade, neste momento não tem nome. Ele é conhecido como o endemoniado. Este homem aqui é uma pessoa sem nome, é uma pessoa sem identidade, é uma pessoa que está longe de tudo, está longe de todos, e não pode desfrutar nada que um ser humano normal, como eu e como você, poderia. Por quê? Porque ele foi furtado de si mesmo. Aquele homem não existia naquele corpo, naquele momento, porque ele é conhecido como o endemoniado. A Bíblia diz que existia uma legião e essa conotação é uma conotação bélica do primeiro século.
A conotação, legião, era uma nomenclatura que o exército romano dava para cerca de mais ou menos 6.000 homens. E aquele homem agora, possuído por uma legião, não tem identidade, não tem personalidade, não tem família, não tem religião, não tem emprego, porque ele foi furtado de si mesmo. Ele não tem personalidade alguma porque foi roubado. Nós poderíamos também evidenciar aqui, como sempre, o povo. E eu costumo dizer que povo é povo em todas as épocas e em todos os lugares do mundo. E o povo aqui, como uma personagem evidenciada no texto, está preocupado com os seus afazeres e com os seus bens, implorando para que Jesus vá embora. Foi o texto ora lido aqui nessa noite. Jesus, eles resumindo falaram, Jesus, nós estamos preocupados aqui com o que nós ganhamos, com o que nos pertence, estamos preocupados com o nosso bem e o endemoniado, desculpe a expressão aqui nessa noite, que se lasque. Nós não queremos saber. No entanto, que quando o povo olha um endemoniado, sentado, vestido, e ouvindo Jesus predicando a palavra, eles se assustam. Por quê? Porque na realidade, aquela pessoa que tinha voltado a ser um ser humano, estava fora do normal para a sociedade. E, em terceiro lugar, a família. Como personagem, a família é alguém que está desfalcada do seu ente querido. E a família sofre com ausência. Quando nós olhamos esse texto de forma teológica ou religiosa, nós poderíamos enfatizar o poder de Jesus, e ele é veemente aqui. Você só está aqui hoje porque Jesus é poderoso. Você não está aqui porque você recebeu um convite ou porque você é membro dessa denominação ou dessa congregação, não. Você está aqui porque o poder de Jesus, através do Espírito Santo, te convenceu que nós precisávamos estar reunidos aqui nessa noite. Só que quando nós olhamos aqui alguns aspectos sociológicos nessa mensagem, a decadência deste homem. Eu não sei se você pode associar isso ao que nós estamos vivendo hoje. O ser humano, em meio a essa pandemia, sofreu algumas consequências de tudo o que ela nos propôs, e uma das coisas foi descortinar a nossa realidade. Pode ser que você esteja vendo alguns espaços vazios aqui, nesse templo, neste culto em que estamos prestando a Deus nessa noite. Pode ser que você ainda sinta a estranheza desses vazios, mas a grande realidade é que a pandemia descortinou a nossa cristandade. As pessoas não estão aqui porque se perderam no caminho. Eu achei muito pertinente e corajoso. Dei oportunidade para um diácono que está frequentando a nossa igreja, ainda não é membro, mas está frequentando a nossa comunidade, e ele disse, pastor, hoje eu vim aqui com coragem de dizer que nós estamos fracos espiritualmente, eu e minha família. Sabe por quê? Porque nós nos afastamos da comunhão. A pandemia nos deixou numa zona de conforto. E ele é alguém que trabalha há muitos anos, trabalha numa boa empresa, numa empresa multinacional, ganha bem e faz jus por isso, porque trabalha muito e pôde desfrutar da pandemia assim, dentro da questão do aspecto do lar, de forma muito abrangente. Pôde desfrutar de um momento muito ímpar com a sua família, porque
tinha tudo do bom para comer e beber, tinha o carro do bom para poder sair na hora que precisasse, mas muitos de nós passamos por essa pandemia de forma muito difícil. Na realidade, a pandemia ainda existe, ela ainda é uma realidade nos nossos dias. A nossa sociedade não sofre só de forma sanitária, mas também estamos sofrendo de forma espiritual, psíquica e emocional. E isso tem abalado as famílias. Como nós olhamos aqui para essa situação, nós olhamos para esse homem aqui, como a sociedade olha para muitos hoje, e nós estamos passando longe. Por quê? Algumas pessoas olhavam para aquele homem, na decadência em que ele estava, e olhando para a impossibilidade de reabilitação dele, diziam para ele, ou diziam entre si, ele não tem mais jeito. Essa situação do endemoniado é normal. Nós conhecemos ele há muitos anos e ele sempre foi assim. Quando nós olhamos para a decadência, a degradação plena, eles estão querendo dizer, como eu já enfatizei aqui, o problema é dele. E nós só somos igreja, o cristianismo só é real entre nós quando nós entendemos a necessidade do outro. Não adianta vir aqui e levantar a mão dando glória a Deus. Não adianta se reunir aqui no grupo de círculo de oração para cantar bonito. Não adianta vir aqui para pegar o microfone igual a mim nessa noite e pregar de forma eloquente. Não. Evangelho e cristianismo só é real quando nós entendemos a realidade do outro. E pode ser que alguém que está do teu lado esteja vivendo uma realidade como essa, e o tema desse sermão é fazendo tudo novo. Jesus tinha um encontro marcado com aquele homem e ele não sabia, estava vivendo furtado, mas depois do encontro que ele teve, tudo se fez novo. Você está preparado para viver algo novo na sua vida? E pode ser que você foi furtado de si mesmo. Pode ser que você esteja aqui neste momento como esse homem e não existe mais interação. Você não consegue mais se relacionar. Você não consegue se relacionar em casa. Você não consegue se relacionar no trabalho. Você não consegue se relacionar na igreja. Esse homem estava com certeza com a sua capacidade mental afetada, emocionalmente afetado, espiritualmente afetado. Muitas vezes nós estamos muito próximos geograficamente, mas à distância de forma emocional e relacional. Estamos reunidos aqui nesse culto hoje, prestando o nosso culto. Eu vejo pessoas sentadas uma do lado da outra. Pode ser que você faça parte da mesma família, pode ser que sejam amigos, pode ser que sejam parentes, pode ser que sejam irmãos, pode ser que sejam só congregados aqui nessa noite, mas nós não queremos conexão. Estamos conectados nas redes sociais, de todas as formas, mas ninguém mais quer um relacionamento pessoal, porque se relacionar com gente pessoalmente dá muito trabalho. Por quê? Porque eu quero que o meu semelhante faça tudo aquilo que eu faria por ele. Só que quando nós olhamos nessa situação aqui, o que eles estão querendo dizer, esse povo, é aquele velho ditado que nós tínhamos, né? Era cada um por si e repete comigo, cada um para si e Deus para todos, né? Deus com todos. Aqui eles estavam querendo dizer, cada um por si e os outros nada. É isso.
Deus do que com o outro. A grande maioria de nós é assim. Não, Kleber, eu não. A grande maioria de nós é assim. Eu geralmente me preocupo mais comigo mesmo. Por quê? Eu vou dar o exemplo do Jerry aqui. O Jerry tem uma igreja ainda dentro de casa. Não é? Hein, Dani? Tem uma igreja. O Jerry precisa trabalhar mais do que qualquer um de nós. Só se alguém tiver mais de 12 filhos aqui. Se não... Jair precisa trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, sem parar. Preocupado com a família. Preocupado com a família. Preocupado com a família. Mas espera aí. O Jair tem só família para se preocupar? E dentro dessa questão aqui, as pessoas, no versículo 14, o que me chamou a atenção foi que as pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. Por quê? Todos correram para ver o que aquele Jesus estava fazendo. E quando eles chegaram próximo do homem, que era possesso por uma legião de demônios, e aí foi o que eu falei no começo. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Como que eles ficaram? Assustados. A minha Bíblia, a Bíblia do Jerry diz que eles temeram. A minha Bíblia diz que eles ficaram assustados. Meu Deus. Esse homem agora está em perfeito juízo. Está tudo bem. Então as pessoas estão acostumadas a nos ver mal, a nos ver com problemas, a nos ver chorando, a nos ver murmurando, a nos ver reclamando em todos os momentos. E quando alguém aparece bem, alguém fala: meu Deus, o que será que aconteceu? Está roubando, está se prostituindo, está enganando alguém, virou pastor. Porque quer falar que alguém está enganando alguém, irmão, é virar pastor. É sério. Pastor não pode trocar de carro, pastor não pode mudar de casa, pastor não pode comprar um sapato novo, pastor não pode comprar roupa nova, pastor não pode fazer nada. E eu só descobri isso faz 6 anos. Porque antes eu era presbítero pode fazer tudo. Diácono, irmão que senta na nave da igreja que a gente chama de ovelha, né? Pode fazer tudo. Virou pastor, arrumou problema. Mas eu sou grato a Deus por servir a Deus como pastor. Sabe por quê? Porque o Senhor tem me sustentado a cada dia e eu tenho visto algo novo a cada amanhecer. E é isso que esse Deus veio trazer para mim e para você, veio trazer à tona essa realidade. Para mim finalizar, eu vou finalizar, Jerry. A terceira coisa que nós temos aqui é a restauração do ser. E eu quero hoje dizer algo para você. O Senhor nos trouxe aqui hoje, para dizer que existe algo que vai ser restaurado. Eu acho que você não entendeu. Existe algo que precisa ser restaurado. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos vivendo no modo automático. É duro dizer, mas muitos de nós estamos vivendo no modo automático. Chega a quarta-feira, 7h30, está na hora de vir para o culto. Chega a quinta-feira, 6h30 da manhã, está na hora de levantar para ir trabalhar. Chega a quinta-feira, 8h, está na hora de acordar o bebê para levar para a escolinha. Chega a quinta-feira, 11h30, está na hora de começar a fazer o almoço para despachar
o outro filho que precisa ir para a escola daqui a pouco. Chega 1h da tarde, está na hora de ligar para o esposo para saber, ou para a esposa para saber se está tudo bem durante o dia. Chega 3h da tarde, está na hora de tomar o cafezinho. Chega 5h da tarde, está na hora de fazer. Chega 10h30 da noite, está na hora de assistir o Big Brother. Está tudo automático. E é de segunda. Agora é de segunda a segunda, né? Porque tem Big Brother todo dia. Está tudo no automático. E Deus precisa restaurar algo para que eu e você possamos entender. Jesus diz, Warren Wiersbe, que é um dos grandes teólogos do século passado, que eu gosto muito, diz que Jesus não vem remendar coisas velhas, não. Jesus veio dar algo novo para pessoas novas. Só que dentro dessa realidade, aquele homem precisava voltar para um núcleo, e o núcleo é a família. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Neil Barreto, ele diz que não é fácil viver em família, mas é impossível viver sem uma. Ele diz, e eu vou repetir, não é fácil viver em família, mas é impossível viver sem uma. Eu vou te dar outro dado aqui, esse do IBGE. Desde 2012, a família nuclear composta por papai, mamãe e filhinhos, já não é mais maioria no Brasil. Você sabia disso? A família nuclear composta por papai, mamãe e filhinhos, desde 2012, já não é mais uma realidade da maioria no Brasil. Quando nós olhamos para essa questão, nós vemos aquele homem que quando se encontra com Jesus, o homem coisificado, agora restaurado por Deus, a primeira coisa, o primeiro sentimento que gera é gratidão. Você tem que ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque Deus te sustentou e você está aqui. Hoje você com certeza acordou pela manhã, já fez pelo menos 2 refeições. Eu quero ser profeta aqui. Aquele que ainda não fez a terceira, já fez pelo menos 2. E você está aqui hoje sustentado por Deus. Então, o que Jesus está fazendo com aquele homem? Jesus maravilhosamente diz para ele, volta. Quando Jesus faz algo na vida de alguém, a primeira coisa que nós queremos é segui-lo. Ele pede para Jesus, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus diz, a primeira coisa, o primeiro lugar onde você tem que se consertar é em casa. Não adianta nada vir para a igreja se as coisas em casa não andam bem. Sabe por quê? Porque Jesus diz para os discípulos que aquele que não estava bem com seu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai se reconciliar com ele. Não adianta vir prestar culto se não tiver bem em casa. Algumas possibilidades que aconteceram aqui, e essa parte aqui é profética. Dentro dessa questão desse homem, dentro de todos os traumas que havia gerado ao longo dos anos, com a ausência desse homem fora de casa, dentro da sua casa, a primeira coisa é que poderiam haver pais feridos pela ausência de um filho. E todo pai e toda mãe que vê o seu filho indo por causa das drogas, por causa do alcoolismo, por causa da criminalidade, por causa do homossexualismo, se pergunta, aonde foi que eu errei? O que será que faltou para esse menino ou para essa menina? Quando nós olhamos para essa família,
Pode ser que os pais estavam lamuriando e perdidos dentro dos anos, não tinham alegria. E Jesus veio restaurar a alegria dessa família e disse: olha, você precisa voltar para casa, porque o teu pai está te esperando, porque tua mãe está te esperando. Você precisa voltar para casa. Volta para casa, diz o Senhor. Aleluias. Volta para casa. Efésios capítulo de número 6, versículos de 1 a 3 diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, porque os seus dias vão se prolongar na terra. Só que a Bíblia diz algo para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Hoje tem para todo mundo aqui. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pode ser que você hoje é um pai e uma mãe, hoje está sofrendo com essa realidade. Hoje o Senhor veio ter um encontro com você e dizer que Ele ainda continua sendo Deus. Isaías 49:15 diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Ele diz: eu todavia não me esquecerei de ti. E no versículo de número 16 ele diz: porque o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Deus te conhece pelo nome. Aleluias. Ei pai, ei mãe, o Senhor se lembrou de você aqui nessa noite. Eu quero ser um profeta aqui e dizer: Ele vai voltar. Ela vai voltar. Aleluias. A segunda possibilidade aqui é que poderiam haver filhos órfãos de pais vivos. Sabe qual que é o pior aspecto em relação aos filhos? Se sentirem órfãos com seus pais e com as suas mães vivos. Pode ser que aquela família estivesse vivendo essa realidade. Pode ser que o endemoniado fosse um pai. E esse pai, nesse aspecto, teria abandonado os seus filhos. Dentro das suas inconsequências e das suas impossibilidades de ser alguém de valor, ele despreza o aspecto da família e vai embora, deixando os filhos para trás. Pode ser que você hoje é um filho ou foi um filho que foi abandonado. O Senhor está se levantando ao meu e ao teu favor aqui e falando para você: eu sou o teu refúgio. Eu continuo sendo pai. Deus diz para você: eu continuo sendo pai. Pode ser que você esteja olhando para a sua trajetória de vida hoje. Eu vejo aqui a grande maioria de nós, todos adultos maduros, e se lembrando do seu passado, da sua infância. Pode ser que você não teve um pai que te acompanhou naquele jogo de futebol tão esperado. Pode ser que você teve uma mãe que não te acompanhou naquela formatura do primário. Pode ser que você hoje seja aqui um filho órfão de pai vivo. O Senhor está dizendo para você: eu sou pai. Eu nunca te abandonei. Aleluias. Eu te sustento com a destra da minha mão direita e te digo: tu és meu, como ele disse para Isaías. Tu és meu, tu és minha, diz o Senhor. Aleluias.
Glória a Deus. E para finalizar, pode ser que houvesse uma esposa vítima da ausência do seu marido. E aquela mulher durante anos e anos viveu sozinha. A Bíblia não diz, isso é uma conjectura. São possibilidades do que poderia estar acontecendo na volta do gadareno. Nós não sabemos aqui. Mas essa é a realidade de muitos de nós que estamos aqui hoje. Pode ser que tivesse havido ali uma esposa vítima da ausência do seu esposo. Uma esposa humilhada pelo tempo. Pode ser que nas suas indas e vindas, antes de sair de casa de uma forma inteiriça, aquela mulher foi violentada fisicamente. Pode ser que aquela mulher não fosse violentada fisicamente, mas emocional e psiquicamente ela estava em frangalhos. Como muitas e muitas mulheres estão sofrendo com essa realidade. No ano de 2020, esse estudo saiu em 2021, no ano de 2020 na Europa, o número de feminicídio cresceu 400%. Isso é uma realidade. Essa é uma realidade entre nós. Mulheres estão morrendo de hora em hora dentro desse país, sendo violentadas. Pode ser que você nessa noite aqui, mulher, entrou dessa forma. Tem até alguns homens também que estão sofrendo agora com essa realidade. Eu quero profetizar sobre você aqui. Isaías de número 43, versículo 19 diz: eis que eu faço uma coisa nova. Estenda a tua mão que eu quero profetizar sobre você, se você ainda crê. Eis que eu faço uma coisa nova. E está saindo à luz agora mesmo. Será que vocês estão percebendo isso? Diz o Senhor para Isaías, e ele diz: eis que eu porei um caminho do deserto e rios nos lugares áridos. Esse deserto vai acabar. Aleluia. Rios simbolizam vida, a água simboliza a vida. Ele quer trazer vida e vida com abundância. A Bíblia diz em João capítulo de número 10 e versículo 19, Jesus dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, eu vim para dar vida. O Senhor diz que veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor quer dar vida para a sua vida aqui nessa noite, e Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. Ele tem uma coisa nova para você nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aqui, você pode. Glória a Deus, glória a Deus.